Olá pessoal, tudo bem? Sou eu de novo, Juliana Neima, e nesse vídeo eu vim falar para vocês as 7 coisas que você precisa saber sobre um diplomata. Toca la clave, suena el bombo. Esse vídeo, na verdade, ele vem como uma sequência aos outros vídeos que eu fiz sobre como encontrar trabalho em relações internacionais. Vou fazer da mesma maneira para as outras áreas. Primeira coisa, o que é que o diplomata faz? Qual é a função dele? O diplomata é o representante do país fora do país. Então, através de um consulado, de uma embaixada, que é onde você vai encontrar os diplomatas, você vai ter pessoas lá dentro que representam o país e podem auxiliar os nacionais daquele país se em algum momento de necessidade eles necessitem do apoio do Estado brasileiro, no caso se for do Brasil, né? Ou se a pessoa estiver passando por uma situação de emergência, e também países que têm parcerias com o país também podem ser recebidos, né? Na verdade, todos os países podem ser recebidos no consulado de um país. Mas se, por exemplo, acontecer uma situação em que não haja, por exemplo, agora na Ucrânia houve a situação da invasão russa e alguns países não tinham consulado ou embaixada na Ucrânia. Então o que se fazia era pessoas da Argentina, do Equador se dirigiam ao país que tem maior proximidade ou diplomática ou política ou de geográfica, na verdade. E no caso era o Brasil. Então o Brasil recebeu algumas pessoas de outros países que estavam na Ucrânia. A segunda coisa é que os diplomatas, eles são advogados do país. O que eu quero dizer? Quando você contrata um advogado para você, aquela pessoa vai te defender, né? Quando o país ele tem o seu advogado, que são os diplomatas ou a carreira diplomática como um todo, essas pessoas elas têm como objetivo beneficiar os interesses, dar prioridade aos interesses do país que elas representam. Então, no caso do diplomata, na Constituição Brasileira de 1988, existem cláusulas que se referem à política externa brasileira e que determinam como deve ser a política externa brasileira. Além de ter um critério de um código de ética da diplomacia, os diplomatas eles devem preconizar a estrutura do que está dito constitucionalmente para a diplomacia brasileira e respeitar a hierarquia, né, dos seus superiores, assim como as decisões que o Ministério das Relações Exteriores e a carreira diplomática como um todo define para a diplomacia brasileira. Então, no caso do Brasil é assim, na maioria dos países que são democráticos e que tem a diplomacia como um cargo de Estado, que é o que eu vou falar agora, tem essa situação de esses profissionais serem advogados do país a longo prazo. Por isso que também são cargos, né, de longevidade, as pessoas ficam lá de forma vitalícia. A terceira coisa é que o diplomata, você tem 2 tipos de diplomata. Você tem o diplomata de carreira, como você tem o diplomata honorário. O diplomata de carreira é aquele que entra no curso ou na carreira diplomática através de concurso. E o diplomata honorário, que é uma pessoa que tem alguma afinidade com o país, que recebe um título de algum setor de poder dentro do Estado, e essa pessoa representa o país fora do país. Então, onde vai um diplomata de carreira e onde vai um diplomata honorário? O de carreira, ele vai estar nos consulados gerais e nas embaixadas do país. Então, são estruturas construídas com toda a circunstância e a burocracia necessária para acolher uma pessoa nacional brasileira que esteja, né, precisando de algum auxílio do seu país. E o diplomata honorário, como eu mencionei, é uma pessoa que é convidada, é uma pessoa que, por algum motivo, tem uma afinidade com o país e, através desse tipo de convite, ela recebe um título, e esse título dá a ela o direito de, em algumas cidades, normalmente essas pessoas elas habitam cidades que não estão próximas ou inexiste ali naquele país, muitas vezes, uma embaixada ou na cidade um consulado. Então essas pessoas recebem o título e ficam ali por conta própria naquela cidade. Então, na casa delas, no escritório delas, colocam lá uma plaquinha que é o consulado honorário de não sei da onde. E aí os nacionais daquele país, num momento de necessidade, eles podem ir a esse consulado honorário, que tem uma ligação direta com qualquer consulado
geral que esteja mais próximo e pode auxiliar na resolução de conflitos, de problemas, situações complicadas que venham acontecer com o nacional daquele país. Como eu mencionei, aí é o número 4, é uma carreira de Estado. Então, esquecendo os honorários, focando nos que são diplomatas de carreira, é uma profissão que tem uma estrutura de Estado, ou seja, ela é vinculada ao Estado brasileiro, ela é perene, ela é vinculada à Constituição Federal e ela tem responsabilidade no que tange o brasileiro a longo prazo. Enquanto a carreira que é de governo é uma carreira normalmente de cargos de comissão, cargos de confiança, que são convocados por um governo, e aí aquele governo, durante o período daquela estada, daquele governo, o governo tem aquele grupamento de pessoas que fazem parte da equipe. Na saída daquele governo, muito provavelmente aquela pessoa que foi convidada, foi contratada através de uma certa confiança, ela acaba perdendo o espaço dela dentro daquele emprego. Quando é um cargo de Estado, ele é perene, ele é através de concurso, ele é efetivado, aquela pessoa ela vai ficar de forma vitalícia. As únicas formas de sair do seu posto que você obteve através de concurso é ou pedindo exoneração, né, por conta própria, ou tendo sido sofrido algum processo de cunho administrativo gravíssimo que resulte na exoneração daquele profissional, o que normalmente é difícil acontecer. E por que, aí entra um parêntese, por que a diplomacia de carreira é um cargo de Estado? Porque ela visa, como eu falei no início, respeitar e seguir os parâmetros da Constituição Federal Brasileira, no caso do Brasil, e no caso dos países democráticos também tem a Constituição que deve ser respeitada e ela não deve mudar de acordo com os interesses do governante que está no poder. Bom, o diplomata de carreira, ele tem estabilidade econômica, diferente do diplomata honorário, né? O diplomata honorário, em geral, não ganha nada, é um cargo voluntário, é um título que a pessoa recebe para fazer um trabalho voluntário. Na maioria das vezes não há nenhum subsídio do país. No caso do diplomata de carreira, ele é uma pessoa que tem um preparo especial, que tem um cabedal de conhecimento importante para aquela função, então é uma pessoa que precisa ter estabilidade, também ocupa um cargo de poder, né? E tem contato muitas vezes com pessoas relevantes na política internacional, nacional e tudo mais. Então, para que essa pessoa não se sinta tolhida ou não se sinta impedida de, por exemplo, se ela encontrar alguma situação, por exemplo, de corrupção, ela não denuncie porque ela pode perder o emprego, ou ela não faça isso porque ela pode perder o emprego. Então, essa pessoa, ela tem a estabilidade financeira, que é uma das coisas que o concurso público oferece, que é justamente para aquela pessoa se sentir livre e independente dos que vêm acima dele na escala sucessória ou na escala de hierarquia. E poder reclamar o que tiver de reclamar, se for necessário. A sexta coisa é quanto tempo o diplomata fica em cada país. O diplomata fica no país de 2 a 4 anos. 2 é o tempo mínimo, 4 são os anos máximos. Por que isso? Não pode ser menos de 2, porque tem uma ordem, né? Existe um ambiente no qual aquelas trocas de posição acontecem. Então não pode ser ao Deus dará, né? Tipo, eu tô afim de mudar de país. Não é bem assim, minha querida. Você tem que cumprir uma espécie de uma carga horária mínima para você sair. E por que as pessoas às vezes saem? Justamente porque não se sentiram confortáveis, ou porque, sei lá, aconteceu alguma coisa, tá com saudade da família, quer para um lugar mais próximo. Então acontecem essas situações. E o tempo máximo são 4 anos, justamente para evitar os vícios, né? Os vícios do contato, os vícios da burocracia, os vícios da corrupção. Porque quando você fica em um lugar muito tempo, você começa a fazer amizade, você começa a conhecer as pessoas e pode ser que algum dia você, sem querer, beneficie alguém por conta dessa amizade. Então, para que não haja esse tipo de vício, os períodos são curtos e também para dar possibilidade dos outros diplomatas estarem em outros lugares, não somente naquele lugar, né? Às vezes você quer ir para Paris, e como é que você vai se tem uma pessoa lá? Então, vai trocando e vai dando essa oportunidade para todo mundo. E sobre os lugares que a pessoa vai, ninguém te obriga a ir para um país. Em geral, nos países que têm uma certa organização, o Brasil é um deles, a pessoa ela abre no sistema os lugares onde tem vagas abertas para aquela função que você tá. Então, a pessoa normalmente entra como terceiro secretário e vai subindo na escala de promoções dentro do cargo, da carreira diplomática. Então, essa pessoa,
que ingressou, ela vai poder escolher ali, de todos os países que têm vagas abertas para sua função, qual lugar que ela tem mais afinidade, com onde ela gostaria de ir, se inscreve e aguarda ser selecionada ou não. Normalmente ela vai ser selecionada para um dos países que ela escolheu. E se ela escolheu é porque ela deve gostar de algum modo, né? Bom, então é basicamente isso. Esses são os 7 coisas que você precisa saber sobre a diplomacia. Depois eu posso fazer mais vídeos aprofundando, mas eu tentei ser rápida para vocês captarem aquilo que é, na minha visão, crucial. Depois eu posso falar sobre a diplomacia em si, que já é outro tema. Ser um diplomata é uma coisa, a diplomacia brasileira é uma matéria à parte. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença. Espero que tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve, compartilha com os amigos. É isso aí. Beijo, até a próxima.